Olá pessoal, tudo bem? Professora Ana Paula, professora de Biologia, dando continuidade ao nosso contexto de bactérias. Lembrando que agora entramos no livro 2, página 394, um aspecto muito importante e relevante dentro do contexto epidemiológico, saúde pública, citogenética, bioquímica, ultraestrutura, que é um contexto chamado de doenças bacterianas, ok? Começamos nossa aula. Falar de bactéria não necessariamente é falar de coisa ruim. Algumas bactérias, elas são fundamentais para a sobrevivência do nosso organismo. Se o ser humano não apresenta determinadas bactérias no seu intestino delgado, no seu intestino grosso, nós não conseguimos sintetizar alguns elementos, como algumas vitaminas, certo? Então é interessante notar que falar de bactéria não é necessariamente pensar em algo ruim. Algumas bactérias, elas são necessárias para o nosso equilíbrio, para a nossa homeostase, para a nossa sobrevivência. Essas bactérias que são necessárias para a nossa sobrevivência são bactérias que são chamadas de bactérias não patogênicas, ou bactérias que compõem a nossa microbiota. Micro-organismos que vão fazer parte do nosso organismo. Estão na pele, nas nossas mucosas, certo? Necessários e fundamentais para alguns processos metabólicos. Perfeito? Vamos entender por que uma bactéria ela não é patogênica e por que alguma bactéria é patogênica. Primeira coisa, uma bactéria patogênica é aquela que vai levar uma patologia, vai ocasionar uma patologia, que é uma doença, uma lesão no tecido, comprometimento da sua homeostase. As não patogênicas, elas não têm essa capacidade, desde que o organismo ele esteja em equilíbrio. O que acontece? Em alguns momentos, o nosso organismo ele é quebrado. Quebrado de que forma? O nosso equilíbrio homeostático é quebrado. Então, a gente perde, né, aquele equilíbrio e o organismo ele entra em desequilíbrio. A partir do momento em que o organismo ele entra em desequilíbrio, as bactérias que são não patogênicas, elas podem tornar-se oportunistas. O que é isso? Diante de uma condição hostil no corpo, uma bactéria que fazia bem pode fazer mal, certo? Mas é só quando a gente tem esses desequilíbrios que acontecem mediante a processos alimentares, hormonais, psicológicos. Então, uma série de cuidados devemos ter com o nosso corpo para que ele continue esse equilíbrio, né? E nada tendencie o aparecimento de uma doença oportunista. Pois bem, as bactérias que são tidas como bactérias não patogênicas são bactérias que fazem parte, por exemplo, do nosso intestino, certo? Compondo a nossa microbiota intestinal. Elas apresentam um sítio de ligação com as nossas células, certo? Desencadeando processos metabólicos fundamentais. E elas permanecem, né, aderidas ao tecido sem que haja invasão desse tecido propriamente dito e a sua multiplicação. As bactérias que são tidas como não patogênicas, elas não estão aderidas ao tecido e elas podem entrar no organismo por inúmeras vias. Saliva, alimento, contato direto, transmissão vertical e assim sucessivamente. Quando elas entram, elas vão realizar o reconhecimento do tecido, elas vão adentrar o tecido, desencadear o processo de infecção, ou seja, a proliferação acentuada desses micro-organismos, ela culmina no aparecimento de sintomas, dor, febre, desconforto, náusea, vômito, entre inúmeros sintomas dependendo do grupo bacteriano a ser estudado, certo? A partir do momento que essas bactérias patogênicas, elas tentam invadir o nosso tecido, o nosso sistema imune prontamente é ativado, visando, né, o não comprometimento daquele órgão e daquele sistema. Muitas vezes isso não acontece. Algumas bactérias apresentam estratégias inúmeras, né, de evadir da resposta imunológica. Elas fogem da resposta imunológica e elas vão comprometendo o tecido como um todo. Por isso que nós temos as doenças bacterianas. O organismo, né, teve ali uma quebra no seu equilíbrio, houve um estabelecimento da doença. Essa doença, se não tratada, pode comprometer, sim, a sobrevivência desse indivíduo, e se tratada, né, culmina na eliminação desse micro-organismo e o retorno desse equilíbrio, então, do meio interno para o meio externo, ok? Vamos entender como que uma bactéria ela vai entrar no corpo.
É interessante notar que as infecções bacterianas, elas precisam de uma porta de entrada, certo? Essa porta de entrada é uma mucosa, o tecido íntegro, ela precisa de uma porta de entrada. E ela vai conseguir estabelecer o processo da doença propriamente dito a partir do momento que esse hospedeiro é suscetível. Então, o que é um hospedeiro suscetível? É um hospedeiro que apresenta deficiências imunológicas. Nossa, então quer dizer que somente indivíduos que têm deficiência imunológica ficam doentes? Não. Significa que, a partir do momento que uma bactéria ela entra num hospedeiro, muitas vezes as características, né, morfológicas dessa bactéria deprimem a resposta imunológica e isso torna o indivíduo suscetível. Para quê? Para que essa bactéria consiga invadir de forma satisfatória os tecidos, os órgãos e comprometa os sistemas e o funcionamento destes, certo? Então, esse hospedeiro suscetível, ele vai desencadear sinais e sintomas e assim sucessivamente. Então, nós temos uma cadeia de transmissão, né? Esse hospedeiro suscetível, ele vai então, né, poder transmitir esse micro-organismo ao outro indivíduo. Então, da mesma forma que existe a porta de entrada de um agente, existe uma porta de saída, ou melhor, uma porta de saída desse agente. E essa porta de saída também pode ser uma mucosa, pode ser um fluido, pode ser um perdigoto, pode ser o sangue, ou seja, significa que, da mesma forma que nós temos vias de entrada de micro-organismos, nós temos vias de saída. Por exemplo, algumas bactérias, elas são eliminadas a partir de todo um trânsito intestinal. Então, ela vai passar por toda a nossa via digestiva, aí sim ela vai ter um poder de transmissão, ok? Muitas vezes, ela precisa estabelecer todo o seu curso de multiplicação, aumentar a quantidade de micro-organismos para que então ela torne-se, né, infecciosa a outros indivíduos. Isso é a cadeia de transmissão. Só que, como essa transmissão ela vai acontecer? Ou ela vai acontecer por via direta, que acontece literalmente pelo contato de um indivíduo infectado com o outro, ou por transmissão de gotas ou fluidos, fluidos que são eliminados do nosso corpo, saliva, secreções genitais, sangue, leite materno. Isso é uma transmissão direta, ou seja, o contato direto com líquidos do nosso corpo ou fluidos que contém esse agente infeccioso. Mas essa transmissão ela também pode acontecer por via indireta. De que forma? Pelo ar, pelo vento, através de vetores. Por exemplo, vocês já ouviram falar de uma doença conhecida como doença do carrapato? Não é a doença do carrapato, né? Não é o carrapato que é o vilão, mas o carrapato, ele é um agente de transmissão. São doenças bacterianas conhecidas como erliquiose ou babesiose, e o carrapato, ele abriga as formas, né, etiológicas da doença. Então, são dois grupos de bactérias que se alojam no carrapato e a picada do carrapato passa, então, né, a bactéria ao hospedeiro suscetível, ou seja, uma doença vetorial. E algumas bactérias e algumas vias de transmissão podem envolver um curso gestacional. Sim, curso gestacional. Algumas doenças, elas podem ser transmitidas da mãe para o feto. Quando eu tenho essa transmissão, eu tenho uma via de transmissão que a gente chama de vertical. Ou seja, algumas bactérias, elas conseguem atravessar essa barreira placentária, né, formada pelo tecido placentário, líquido amniótico, e instalar-se, estabelecer uma infecção no embrião, no feto. Qual é o problema? Algumas bactérias, elas têm um potencial teratogênico. Apresentando esse potencial teratogênico, ela vai comprometer a formação do indivíduo. Esse indivíduo pode ter o comprometimento quanto ao desenvolvimento dos seus órgãos, bem como a sua funcionalidade. Então, pensamos, a gente pode ter comprometimento motor, cognitivo, sensorial, ok? Isso é muito perigoso. Temos uma bactéria que atravessa a barreira placentária, que é a sífilis, certo? Então, a sífilis, ela tem todo... uma bactéria, né, que ela é espiralada, ela tem toda uma capacidade de perfuração do tecido placentário e essa bactéria ela vai e se aloja em algumas partes específicas desse embrião, desse feto. Em alguns casos você tem o aborto decorrente dessas infecções bacterianas, em outros você tem o desenvolvimento desse embrião e a morte intraútero, e você pode também ter o desenvolvimento do embrião, idade fetal e o nascimento de uma criança com algumas funções comprometidas. Ok? Nossa, mas toda infecção é adquirida via
vertical, ela compromete necessariamente? Não. Muitas vezes, durante, né, uma intervenção terapêutica, você elimina todas as vias de comprometimento desse feto, desse embrião. Lembrando que o período gestacional é um período muito delicado. Alguns medicamentos que são utilizados no tratamento de algumas bactérias são medicamentos teratogênicos. Então, não é necessariamente a bactéria que vai causar uma malformação, mas muitas vezes a antibiótico-terapia ou a farmacologia utilizada no tratamento dessa doença pode ser teratogênica e levar necessariamente ao comprometimento do indivíduo, ok? Então vamos lá, as nossas doenças. Começamos com uma doença que é muito perigosa, é uma doença negligenciada, certo? É uma doença presente em alguns grupos populacionais de risco, que é uma doença conhecida como tuberculose. Essa doença, ela compromete o tecido pulmonar, que é um tecido altamente absorvente, né? Ele tem a capacidade de absorver várias substâncias, bem como bactérias e outros tipos de substâncias. Ela é causada por uma bactéria conhecida como Mycobacterium tuberculosis e ela é uma doença que pode ser prevenida por uma vacina conhecida como BCG. Essa vacina é a vacina que nós tomamos na infância, que causa aquela marquinha, né, grande no braço, uma doença que demanda de um perfil de resposta imunológica bem agressivo, que é um perfil inflamatório. Por isso nós temos a mancha no braço, né? Essa mancha no braço, ela é decorrente de um processo inflamatório exacerbado que leva à ulceração do tecido. Então forma uma ferida, ela ulcera, né? Ela forma uma lesão aberta e isso diz que o seu corpo está respondendo àquele patógeno. Lembrando que as vacinas, elas sempre são constituídas por micro-organismos, ou na sua totalidade, de maneiras inativadas, ou até mesmo por vias recombinantes, né? Somente um pedacinho do DNA, ou somente um pedacinho da membrana plasmática, ou uma região responsável, né, pela manifestação dos sintomas, uma sequência proteica, ok? E aí essa vacina, ela vai estimular o seu sistema imune a produzir anticorpos contra esse patógeno. O problema da tuberculose é que essa bactéria, ela tem fases de estabelecimento no tecido pulmonar e muitas vezes essas fases, elas são assintomáticas. Só que o que acontece? Um paciente que ele é assintomático, ele está transmitindo a doença, como um paciente sintomático. Esse é o problema, certo? Então, a pessoa, o portador da bactéria em fase de latência é um potente transmissor. Essa bactéria, ela tem etapas. Ela começa, né, com o estabelecimento de uma infecção inicial no lobo superior ou inferior. Após o estabelecimento dessa infecção, eu tenho a formação de uma cavidade, então a cavitação, formação de ulcerações no tecido pulmonar, literalmente. Essas ulcerações, elas são situações perigosas, porque elas vão comprometendo a funcionalidade do órgão, aspecto respiratório. É uma doença muito secretora, a pessoa escarra demais. Em alguns casos, pelo comprometimento exacerbado do tecido pulmonar, ela tem escarros, né, que são grandes formações de secreção no tecido pulmonar sanguinolentas pela destruição do próprio tecido, ok? É engraçado que a radiografia, aqui nós temos uma imagem, né, radiográfica, mostrando o tecido pulmonar, ok? Região do coração, diafragma, mediastino. E aqui nós temos, então, evidenciada essa cavitação, que é essa cratera no tecido pulmonar, indicando a presença desse micro-organismo. É interessante também ressaltar que a bactéria da tuberculose já apresenta resistência ao tratamento. Então, existem tuberculoses que são chamadas de multidroga resistentes, ou seja, o paciente ele não é resistente, ele não é responsivo ao tratamento. Como assim, professor, ele não é responsivo ao tratamento? Exatamente isso, pessoal. Então, ele tem a doença, só que é de difícil manutenção dessa doença. Por quê? Porque a bactéria não responde ao esquema terapêutico. E essa pessoa é um potencial dispersor de bactérias que são resistentes, ok? Combinados? Passamos para a nossa próxima doença, que é uma doença pulmonar, também uma doença muito perigosa, principalmente para indivíduos que são vulneráveis. Quais são esses indivíduos vulneráveis? Os indivíduos que são imunodeficientes. O que é um indivíduo imunodeficiente? Ou um indivíduo que está, né, em processo de formação do sistema imunológico, como as crianças,
ou indivíduo que já está numa senescência do sistema imunológico, que já apresenta uma dificuldade em relação a respostas, que são os indivíduos mais velhos, né, da faixa etária dos idosos. As pneumonias, elas podem ser ocasionadas por inúmeros agentes, bactérias, vírus, fungos, certo? Podem ser pneumonias ocasionadas por processos inflamatórios do tecido pulmonar. Porém, uma das pneumonias mais agressivas são as pneumonias bacterianas. A pneumonia bacteriana ela é causada por uma bactéria conhecida como Streptococcus pneumoniae. É uma bactéria gram-positiva, certo? Que é transmitida através de microgotículas de saliva de pacientes contaminados. Então, a própria tosse, né, libera um conjunto considerável de bactérias. Quando essa bactéria ela se instala, ela tem a capacidade de se instalar ou se estabelecer nas vias aéreas inferiores, que a gente fala aqui da cabeça para baixo, certo? E acometer regiões específicas do tecido pulmonar. Então, ela passa pelo tecido da traqueia, ela abre nos brônquios, ela entra dentro do pulmão, passa pelo tecido dos bronquíolos e se aloja na porção final, que são os alvéolos, ok? O alvéolo, ele é uma região muito importante do pulmão, porque o alvéolo é o local onde acontecem as trocas gasosas, a hematose. Então, esse alvéolo, ele não pode estar comprometido, porque qualquer tipo de comprometimento, necessariamente vai levar ao comprometimento nessas trocas gasosas, certo? Uma pessoa com pneumonia, aqui, ó, reparem, o alvéolo, ele tem esse formatinho, né? Lembra um cachinho de uva, ele precisa estar limpo, sem nenhum tipo de líquido ou massa preenchendo essa camada, né? Uma vez que ela é responsável pela difusão dos gases. Quem tem pneumonia apresenta um excesso na produção do muco dentro do tecido pulmonar e esse excesso pode comprometer o funcionamento dos alvéolos, certo? E aí você pode evoluir para formas bem agressivas, uma vez que você tem dificuldade na troca de gases, bem como, né, você tem um aglomerado de bactérias nessa região. E aí você pode ter o extravasamento dessas bactérias a nível sistêmico, né, essas bactérias caindo na sua circulação sanguínea. Reparem aqui uma imagem radiológica, nós temos o tecido pulmonar, assim como visto, né, no slide anterior da tuberculose, o tecido pulmonar, ele é um tecido que não pode aparecer manchas, então reparem que aqui eu tenho manchas, né, formadas demonstrando um processo infeccioso. Essas manchas no pulmão nada mais são do que o processo da própria pneumonia estabelecida no tecido pulmonar, que pode evoluir comprometendo o tecido como um todo e pode evoluir também para o outro tecido, ok? Para o outro pulmão e assim você tendo um comprometimento, né, exacerbado do pulmão. Isso é muito ruim, ok? Uma doença difícil de tratar, uma doença que tem uma antibiótico-terapia severa e é uma doença que também tem uma via profilática, que é a administração da vacina contra o pneumococo, o pneumone. Só que vamos pensar assim, como eu tenho inúmeras bactérias que podem também causar pneumonia, essa vacina ela vai proteger contra as principais, aquelas que são mais relacionadas aos processos patológicos. Mas a vacina não necessariamente impede o aparecimento da pneumonia, visto que a mesma pode ser causada por outros agentes que não bactérias, ok? Passamos então, pessoal. A próxima doença, ela é uma doença bem severa, uma doença bem estigmatizante, uma doença conhecida como tétano. O tétano, ele é uma doença causada por uma bactéria conhecida como Clostridium tetani. Essa bactéria é uma bactéria bacilar e ela tem a capacidade de esporular. Então, ela produz esporos e esses esporos, né, lembrando que são estratégias de sobrevivência bacteriana em condições adversas no meio. O tétano, pessoal, ele é uma bactéria que compromete toda a via muscular, toda a via sensorial, motora, e ele causa espasmos e ele pode, né, na evolução da doença, caso o tratamento demore, condicionar o indivíduo nessa situação que é conhecida como obstótono. Essa situação ela é ocasionada por uma contração exacerbada do músculo e um arqueamento, ok? Isso se dá em função das toxinas que são produzidas por essa bactéria e do enrijecimento, né, e dos espasmos musculares. Então, uma doença
que se não for diagnosticada e se não for, né, estabelecido um protocolo terapêutico, ela leva sim ao óbito, ok? É uma doença que é combatida a partir da manifestação dos primeiros sinais da doença. É administrada um soro, conhecido como soro antitetânico, certo? Esse soro é um aglomerado de anticorpos que vai visar a neutralização dessa toxina e então o restabelecimento da movimentação e de toda a fisiologia corpórea, ok? Temos a representação dessa doença em algumas imagens, é comum, né, o aparecimento do opstótono em várias imagens, principalmente porque é uma condição crítica do indivíduo e é uma condição que precisa ser levada em consideração. Como essa bactéria ela tem a capacidade de produzir esporos, esses esporos eles podem estar presentes no meio. Então não vamos pensar que assim, pisei no prego vou ter tétano. Não necessariamente. Você pode ser mordido por um cachorro e pode ter tétano. Você pode se cortar com vidro e pode ter tétano. Você pode enfiar um espinho no pé e ter tétano. Por isso, né, a importância da manutenção do esquema vacinal, né, existe uma vacina que é chamada de vacina, né, do tétano, que justamente visa, né, o não aparecimento da doença em função da presença de anticorpos no nosso organismo, ok? Porém, se porventura o indivíduo não realizou, né, a terapêutica adequada, através, né, da aquisição da terapia vacinal, você, né, sendo acometido pela doença, existe o tratamento através do soro antitetânico que vai neutralizar essa toxina que está circulando dentro do organismo, a fim de restabelecer as condições normais do indivíduo. Lembrando que quanto mais rápida a terapia for iniciada, maiores são as chances de sucesso dessa terapêutica. Ok, pessoal? Outra doença muito severa, muito perigosa, é a meningite. Lembrando que a meningite, assim como a pneumonia, ela não é causada somente por uma bactéria. A meningite ela pode ser causada pela Neisseria meningitidis, que é uma bactéria, pelo Streptococcus pneumoniae, que é uma bactéria, pelo Mycobacteria tuberculosis, que é uma bactéria, pelo Haemophilus influenza, que é uma bactéria. Então, a meningite ela é uma doença muito severa, muito agressiva. Por quê? A meninge, ela nada mais é que o conjunto, né? São meninges de 3 camadas que revestem o tecido encefálico, protegendo. Então, temos assim, né? Vamos pensar aqui no nosso crânio. Temos a nossa pele, o osso do crânio que protege, né, nossa região da cabeça, e abaixo dele nós temos então as meninges. São 3 camadas, né? Então nós temos a dura mater, a pia mater e a aracnoide. Quando você tem a meningite, você tem a inflamação das meninges. Então reparem aqui, ó, uma meninge normal que está revestindo o tecido encefálico e uma meninge inflamada. Significa que essa meninge, que é um tecido, vai estar apresentando uma quantidade muito grande de secreções, que são secreções oriundas do próprio processo metabólico do tecido, bem como secreções oriundas da infecção, ou bacteriana, ou viral, ou fúngica. E qual é o problema? Como é uma membrana que cobre o cérebro, você pode ter, né, um extravasamento desses micro-organismos dessa meninge para o tecido encefálico e com isso o comprometimento de outras funções. É uma doença que precisa ser tratada, é uma doença que precisa de intervenção terapêutica imediata e é uma doença que pode evoluir para óbito com toda certeza. Existe uma vacina, né, que protege contra o meningococo, que são algumas bactérias que podem causar meningite, mas é uma doença que, lembrem, ela não é exclusivamente transmitida por uma bactéria, ok? Então, um dos sinais característicos da doença é uma situação que a gente não consegue encostar o queixo aqui no tronco, uma vez que o tecido vai estar inflamado, ele vai ter um enrijecimento da nuca, então a cabeça ela não desce, certo? É o primeiro sinal. Então, a cabeça encostou aqui no tronco, tá tudo ok, certo? Mas é uma doença que é altamente infecciosa e é uma doença que precisa de intervenção terapêutica imediata, porque ela pode evoluir para óbito, ok? Então, uma doença que está acontecendo ali em cima do nosso tecido encefálico, né? Olha o perigo, ok? Uma doença perigosa, principalmente para as crianças,
que estão com um sistema imunológico em formação e principalmente perigosa para os idosos, né, que já estão com um comprometimento do sistema imunológico, certo, pessoal? Então, paramos aqui as nossas doenças bacterianas, vamos dar continuidade na nossa próxima aula. Espero que a aula tenha sido proveitosa para todos e um abraço, a gente se encontra na próxima aula. Até mais!